Olá, pessoal do Café com Leitura e você, sejam todos muito bem-vindos de volta ao nosso livro O Extraordinário Agir de Deus. Vamos hoje para o capítulo 6. Gente, deixa eu contar um segredo para vocês. Eu li o capítulo 5 todinho, pensando que estava gravando e não estava. Agora eu vou ler o 6 e depois eu vou ter que voltar e gravar o capítulo 5. Mas Deus sabe todas as coisas, né? Vamos lá. Capítulo 6. Experiências com anjos. E aproveitando que a gente já está aí no começo desse capítulo, se você ainda não é inscrito neste canal, agora é o momento exato para você fazer. Se inscreva no canal, clica no sininho para ser ativado e todas as vezes que a gente lançar aqui um livro novo ou um capítulo dando sequência ao livro que estamos lendo, você será notificado automaticamente, tá bom? Vamos lá. Será que podemos ter algum tipo de experiência com anjos? Claro que sim. Muitas pessoas tiveram o privilégio de enxergar e conversar com anjos. Outras o viram em sonhos trazendo alguma mensagem especial ou uma revelação. Alguns ouviram cânticos celestiais, outros os receberam sem saber, reconhecendo-os depois como seres celestiais. O autor de Hebreus diz que alguns hospedaram os anjos sem saber ao praticar a hospitalidade. Temos algumas histórias bíblicas de pessoas que hospedaram anjos. Abraão e Sara hospedaram 3 homens que apareceram em sua casa, vindo a reconhecê-los mais tarde como seres celestiais. E mais uma vez, em outro capítulo de Gênesis, Abraão recebe novamente 2 homens que o visitaram e que partiram para Sodoma, sendo recebidos por Ló primeiramente como homens naturais, depois que eles abriram os olhos espirituais, viu que eram anjos. Afinal, o que são anjos? Anjos são seres celestiais, mensageiros de Deus para cumprirem os propósitos divinos, servindo em missões especiais e o adorando. Os anjos não são dignos de adoração, ao contrário, são adoradores do Deus Altíssimo. São enviados ao mundo, em algumas ocasiões, por ordenança divina, visitando os homens em forma angelical ou materializados em forma humana, em aparições, visões ou em sonhos, podendo trazer ou não uma mensagem. Existe uma hierarquia de anjos, mas é um assunto que neste livro não pretendo abordar nem me aprofundar, lembrando que adoração, honra e louvor devem ser dados unicamente a Deus e a Jesus Cristo, e a nenhuma criatura celestial ou terrestre. A Bíblia menciona a palavra anjos por 283 vezes, sendo 108 no Antigo Testamento e 175 no Novo Testamento. Dentre isso, vemos Abraão sendo visitado por anjos em forma humana para avisar que ele teria um filho e avisar que Sodoma seria destruída numa ocasião e em outra, o anjo do Senhor diz a ele para não sacrificar seu filho Isaque. 2 anjos em forma humana visitam Ló para avisar da destruição de Sodoma e o acompanha junto com a sua família a um lugar seguro. Isso está em Gênesis, capítulo 18, dos versos 19 ao 22. Jacó luta com um anjo, em Gênesis, capítulo 32. Um anjo vai à frente do povo hebreu na saída do Egito. Êxodo 14. Um anjo acorda Elias e lhe dá de comer para ter forças. 1 Reis 19. O anjo do Senhor matou 185.000 assírios em uma noite. 2 Reis 19. Deus envia um anjo para fechar a boca dos leões quando Daniel foi jogado na cova deles para ser devorado. Daniel 6. Gabriel anuncia a Zacarias o nascimento de João Batista e também apareceu para Maria, avisando de que ela seria mãe do Salvador do mundo, Jesus, e que sua prima Isabel também estava grávida. Lucas 1. O anjo do Senhor liberta Pedro e outros apóstolos da prisão, em Atos 5. São muitos relatos. Selecionei apenas alguns para entendermos a maneira como os anjos servem ao Senhor para livrar o seu povo ou anunciar-lhe algo especial. Não são todos os anjos espíritos ministradores,
enviados para servir um benefício dos que herdarão a salvação? Hebreus 1:14. Os anjos podem aparecer em sonhos para trazer uma mensagem. José não viu o anjo como Maria, mas o viu em sonhos por 3 vezes. Primeiramente, ele o avisou que Maria havia concebido do Espírito Santo e que não a deixasse. Na segunda vez, o anjo lhe avisou em sonho para partirem para o Egito com a criança, já que Herodes procurava matar o menino Jesus, deixando um decreto para matar todos os meninos de 2 anos para baixo. E na terceira vez, ainda em sonho, pediu o regresso deles, já que Herodes tinha morrido. E assim, muitas pessoas já sonharam com anjos. Eu mesma, conforme relatei em outro capítulo, sonhei com um anjo que concedia um dom especial à minha filha Talita. Outras pessoas já tiveram a visão de anjos durante uma devocional, uma oração, um clamor e outras situações diversas. Acredito que ver um anjo deva causar muito espanto e temor. Uma vez estávamos cantando uma cantata de Natal lindíssima numa apresentação em uma igreja. Estávamos naquela noite em número bastante reduzido, por isso o maestro nos disse que era para darmos o nosso melhor e apresentarmos a nossa alegria em estarmos louvando ao Senhor. Por incrível que pareça, cantamos tão bonito, tão afinado, com tanta alegria. Ao final do culto, uma senhora emocionada veio nos cumprimentar, dizendo que foi lindo e que ela teria visto anjos ao nosso lado, cantando junto conosco. Ao recordar daquele dia, ainda me emociono. Algumas pessoas já ouviram um coral de anjos. Eu ouvi por 2 vezes e vou compartilhar as experiências que são inesquecíveis. Pena que na época não gravamos, pois não era fácil termos gravadores como temos hoje, disponíveis em celulares. Quando eu tinha uns 20 anos, voltava de um retiro espiritual no ônibus com os jovens que participaram. O retiro tinha sido tremendo. Era noite, estávamos cansados e havia 4 jovens no fundo do ônibus, tocando violão e cantando algumas músicas de louvor. Uma jovem se levantou e falou em línguas estranhas, traduzindo em seguida a mensagem, com voz de autoridade, dizendo: Meus servos, vocês ouvirão meu coral de anjos cantar. Lembro-me até hoje emocionada com todos os detalhes que a minha memória gravou. Após a palavra, aqueles 4 jovens começaram a cantar em outra língua, em outro ritmo. Não eram apenas 4 vozes e não apenas um violão, mas um coral de várias vozes e muitos instrumentos. Caímos em júbilo no espírito de maneira extraordinária. Foi algo sobrenatural que durou alguns minutos apenas, mas que ficaram eternizados em nossa mente. Glória a Deus por essa experiência magnífica. Na segunda vez que eu vi, foi muito estranho, porque o som de um coral de vozes em língua que não conhecia, com instrumentos de cordas e sopros, vinha pelo ar enquanto eu descansava na cama das crianças, me preparando para o culto da noite. Reconheci como sendo uma música judaica, só que ela vinha por ondas pelo ar e desaparecia, e reaparecia novamente, como se fosse mal sintonizada, como uma estação de rádio que perde a frequência e fica oscilando. Fiquei intrigada e pensei que algum vizinho deveria estar ouvindo aquela música num rádio ou na televisão. Assim que saí do quarto com o objetivo de reconhecer de onde vinha aquela música, deixei de ouvi-la. Saí para fora no quintal dos fundos e no jardim da frente, onde brincavam as crianças. Quando indagadas a respeito da música, elas negaram ter ouvido qualquer coisa, mesmo brincando em frente à janela do quarto onde estavam. Creio convictamente que ouvi um coro celestial se propagando pelos ares, que o Senhor, naquele instante, abriu os meus ouvidos espiritualmente. O porquê disso, eu não sei, mas agradeço por essa experiência que me traz um renovo espiritual. Mais à frente, relatarei uma experiência muito parecida com a de uma depoente em que ouvimos músicas evangélicas conhecidas sendo cantadas em uma casa como se houvesse muitas pessoas cantando. Deus é maravilhoso. Como já mencionei,
algumas pessoas receberam e conversaram com anjos que estavam em forma humana, reconhecendo posteriormente o sobrenatural. Ouvi uma vez num programa de rádio que um missionário foi fazer missões numa tribo indígena na Amazônia. E ele foi guiado através da mata por um índio até a aldeia. Esse índio, todo caracterizado como nativo, não falava nada, apenas sinalizava com as mãos para o seguir. O missionário achou que ele era o guia prometido para levá-lo até o lugar e que não deveria saber falar o seu idioma. Foi conduzido até bem próximo à aldeia e sinalizou que prosseguisse, ficando para trás. O missionário agradeceu e, voltando-se, não avistou mais. Foi recebido com espanto pelo povo, perguntando como achara a aldeia escondida no coração da floresta, já que o guia mandara mensagem que não poderia ter ido buscá-lo. Mensagem esta que não foi recebida. Ele disse feliz que o índio que eles mandaram o guiou. Ao saber que não havia sido mandado nenhum índio, eles reconheceram ser aquele índio um anjo do Senhor, travestido de indígena para guiá-lo naquela floresta densa e perigosa. Essa história incrível que eu ouvi há alguns anos, nunca a esqueci. Houve muitas histórias sendo contadas em púlpitos de igrejas, algumas de missionários que foram atendidos em hospitais por médicos que lá não existiam, vestidos de uniformes hospitalares e com crachás com seus nomes, trazendo mensagem de conforto e medicações que curavam ou aliviavam suas dores. Já contei aqui como um anjo foi visto pela mãe da Aparecida, levando-a da cama e lhe servindo um copo de água que deveria ser uma água curativa, porque ela amanheceu bem e teve alta hospitalar. Ouvi também meu pastor contar a história de um resgate de sequestro, onde o pai que teve seu filho sequestrado, ao atender o pedido que não comunicasse aos policiais e levasse o dinheiro num ponto marcado, ele, junto com a família, orou para que não fosse sozinho ao local, mas que fosse acompanhado por um exército de anjos e que nenhum mal sucedesse a ele e ao seu filho. Esse homem ficou ali sozinho com a mala de dinheiro para o resgate e os sequestradores não compareceram. Muito tempo depois, recebeu uma ligação em que eles perguntaram por que não fora sozinho, mas com um batalhão de exército fortemente armados. Ele disse-lhes que estava sozinho e que não comunicara à polícia, mas que orara a Deus pedindo que fosse acompanhado por um exército celestial. O exército angelical era invisível, mas para os sequestradores se mostrou como um grupo de policiais fortemente armado. Houve silêncio e logo depois a resposta. Se você pede a Deus um exército a seu favor e ele o manda, não vamos mais nos confrontar. Volte para casa com o dinheiro e libertaremos seu filho no local em que indicaremos. E assim foi feito. Livramento através de um anjo. Eu morava em São José dos Pinhais e tinha ido visitar meus pais no litoral, em Itapuá, com o objetivo de comprar sapatos para uma encomenda que tinha. Gente, eu vou interromper aqui. Eu vou interromper aqui agora essa gravação para contar uma experiência minha. Tem 38 anos que eu moro nos Estados Unidos. Para quem não sabe, eu moro na Flórida. E quando eu vim para esse país, eu não falava inglês. Eu vim sozinha, sem ter para onde ir. Eu simplesmente sabia que tinha uma amiga que morava em Miami Beach. Porém, Miami Beach é grande e eu não tinha endereço dela. Não sabia onde trabalhava, a não ser que eu trabalhava em um hotel. Eu não falava um A de inglês. E eu tinha $50 no bolso, mais nada. E ninguém me esperando no aeroporto. O avião, na época, era uma companhia americana que já não existe mais. E todo mundo só falando inglês. Não tinha ninguém, nenhum brasileiro ao meu redor falando português. E quando eu desci no aeroporto, com muito medo de ter que voltar, eu não queria voltar para o Brasil, e por motivos esses que não vêm ao caso. Quando eu desci no aeroporto, um homem, ele usava calça marrom,
camisa bege clara, de manga comprida, com listinha bem fininha marrom, cabelos brancos. Este homem me ajudou, veio falando português perto de mim e me ajudou a preencher o formulário, que na época se preenchia para chegar aqui. E daí ele perguntou para onde eu estava indo, o que eu estava vindo fazer nos Estados Unidos. Como eu fui treinada a mentir na época, inventei para ele lá uma história que eu já nem me lembro qual, e perguntei a ele o que ele estava vindo fazer. Ele me disse que estava vindo num congresso e que ele iria ficar 3 dias num hotel em Miami. Bem, chegamos na fila para a gente pegar a mala, fazer ali a alfândega. Eu não sei como aconteceu. O meu passaporte foi parar na mão dele e o dele na minha mão. Quando ele chegou na imigração, na hora de passar pela imigração, eu me lembro que a mulher falou para ele: esse passaporte não é seu. Aí ele falou assim: não, esse passaporte é dela que está atrás. Sem querer, nós trocamos o passaporte. E nisso, ele passou com o meu passaporte e eu passei com o passaporte dele. Sem explicação. Quando nós atravessamos ali, que chegamos do lado de fora do aeroporto, que era hora de separar, ele não tinha mala. Eu estava com uma mala e perguntei para ele, pela mala dele, e ele disse que não tinha mala, porque ele iria ficar aqui só 3 dias e não precisava de bagagem. Quando chegamos do lado de fora do aeroporto para pegar um táxi ou alguma coisa, eu fiquei esperando que ele fosse embora, porque como eu havia mentido para ele, eu não podia sair antes dele, porque senão eu ia me entregar. Fiquei esperando. Ele não saía, ele não ia embora, e ele falou para mim, eu perguntei para ele: você não vai? Cadê o ônibus do seu hotel? Não vem te buscar? Ele falou assim: não, eu vou esperar você ir. Quando ele disse isso, eu fui obrigada a contar para ele a verdade. Eu falei: olha, eu estou aqui, não sei para onde eu vou, eu não falo uma palavra de inglês, eu preciso ir para Miami Beach, e falei tudo. E ele havia me dito que não falava inglês. Porém, ele foi até um táxi, conversou com o motorista do táxi e virou e voltou para mim e falou assim: olha, esse táxi vai te levar até Miami Beach e ele vai te cobrar tanto. Não lembro na época quanto que foi. Quando, depois, resumindo toda a história, porque senão nós vamos ficar aqui para sempre, quando eu encontrei lá a mulher que eu precisava encontrar e tal, eu disse que eu precisava muito ligar para esse hotel, porque ele me disse: olha, eu vou estar no hotel tal, se você precisar, você liga, que eu venho te ajudar. Quando eu falei isso, essas meninas lá na casa onde eu fui parar, que trabalhavam em hotéis, elas eram garçonetes em hotéis, procuraram na época na lista telefônica, ainda existia a lista telefônica, esse hotel não existia. Não havia o hotel em Miami na época. Não me lembro o nome do hotel. O que eu não esqueço é a fisionomia desse homem, a roupa que ele estava. Agora, falando para vocês, é como se eu estivesse vendo ele aqui, na minha frente. Eu não era evangélica na época, mas eu nasci num lar cristão. Meus pais eram católicos atuantes, né? Eu conhecia Deus, eu frequentava a igreja católica. Só que depois de passar muitos anos, acho que se passaram 6 anos ou 7 anos depois, eu aceitei Jesus e me converti numa Assembleia de Deus. No dia da minha conversão, havia um pastor do sul do Brasil pregando, e quando eu olhava para esse homem lá no púlpito, eu via o outro homem nele. Porém, atrás havia uma auréola, como uma luz muito forte, e eu via esse homem ali. E até então eu não tinha ido à frente para receber oração, nada disso, eu simplesmente estava indo à igreja evangélica. E quando terminou o culto, eu pedi, eu falei que eu precisava falar com esse pastor. E quando eu comecei a falar com ele, que eu disse para ele assim, e eu vi, ele terminou a frase, ele falou: você viu um homem assim, 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 com uma luz assim e tal? Eu falei: foi. Aí ele falou: foi um anjo do Senhor que visitou você e que te ajudou quando você chegou aqui. Nunca mais eu esqueci isso, nunca.
como Deus cuida da gente, como Deus tem planos para as nossas vidas que a gente nem sequer imagina, né, que Ele tenha. Deus é lindo, Ele cuida de tudo. Gente, não tinha ninguém me esperando, eu não falava um A de inglês e Deus enviou esse anjo para preencher o formulário para mim, que era em inglês, eu não entendia nada. Esse homem preencheu o meu formulário, ele passou na imigração com o meu passaporte. Ele me colocou dentro de um táxi, me levou até onde eu precisava ir. Quem faz isso é só Deus. Deus é lindo, Jesus é lindo. Se você está me ouvindo e ainda não tem esse Deus, esse Jesus no seu coração, agora eu acho que é o momento para que você o receba. Eu gostaria de fazer uma oração por você. Feche seus olhos. Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, Deus, eu não sei quem está do outro lado dessa câmera me ouvindo, mas o Senhor conhece cada vida e cada coração. Pai, eu te peço neste momento, Senhor, que o Senhor alcance cada uma dessas vidas, Senhor. Toca nesses corações, Pai, corações que precisam de Ti, que precisam de ouvir a Tua palavra, Senhor, que precisam se arrepender dos pecados e vir a Ti, Senhor. Porque só o Senhor tem palavra de vida eterna, só o Senhor tem cura, só o Senhor tem libertação para as nossas vidas. Pai, eu te peço neste momento, visita, Senhor, essa vida. Visita, Senhor, essas pessoas que precisam, Senhor, serem visitadas por Ti. Leva cura, Pai, leva salvação, Senhor, até cada uma delas, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, Deus. Pai, eu sei que eu não estou falando sozinha, eu sei que eu não estou falando, Pai, para uma câmera. Eu sei que tem alguém aí precisando de ouvir, precisando se render ao Senhor. Portanto, eu te peço, Deus, assim como o Senhor se manifestou a mim um dia, Pai, através de um anjo, que o Senhor venha se manifestar através nessas vidas, através de um anjo, Deus, curando, libertando, Pai, trazendo, Senhor, essas vidas a Ti. Em nome de Jesus, eu creio no Teu poder e na Tua glória, Senhor, nas Tuas misericórdias, em nome de Jesus. Amém. Que você receba Deus neste momento, em nome de Jesus. Deixa Deus operar na sua vida. Deixa Ele, através do Espírito Santo de Deus, ministrar ao seu coração. Quem é Deus? Com certeza, Ele fará, Ele preencherá o vazio que está no seu coração.